Bom dia, amiguinhos. Estamos aqui para nossa segunda aula gravada. Recadinhos. Primeiro quero começar puxando a orelha de vocês porque não vi nenhuma pergunta no grupo do WhatsApp. O que significa que ninguém está fazendo a sua função de estudar, de ler o texto. Olha, duvido aí, acredito que a maioria não assistiu nem todos os vídeos que eu passei. Na verdade, fora as aulas, foi um vídeo que eu mandei da Enciclopédia Barça Britânica. Então, assim, façam a parte de vocês, né? Milagres no conhecimento não vem do Espírito Santo, tá, gente? Tem que sentar a bunda e ler. Outra, reclamar das curtidas. Tem só 8 curtidas do meu vídeo. Curtam o vídeo, porque dá a impressão que não estão nem abrindo os vídeos, tá bom? Outra coisa, avisem se estão conseguindo abrir as trilhas do Positivo On, tá? Tentem abrir as trilhas, porque tá havendo um congestionamento por conta do volume de alunos que estão tentando acessar de todas as turmas, tá? De todos os colégios que tem sistema positivo, então muitos não conseguem entrar a hora que querem entrar. Tem que ficar tentando várias vezes em horários diferentes. Então me avisem. De qualquer maneira, a data de entrega da trilha dos 2 capítulos, eu só liberei o capítulo 3, tá? É a data da prova bimestral. Mas não deixem em cima da hora, tá? Vão tentando acessar e fazer. Então, antes de assistirem essa videoaula aqui, que hoje é mais curtinha, acredito eu que vai ser mais curtinha, assistam os vídeos anteriores se não assistiram. Todos, tá? Não é o que você tá afim. Todos. Tá? E faça o que eu pedi para fazer lá antes de continuar daqui para frente, tá bom? Muito bem. Amiguinhos, então a Revolução Industrial, assim, só fazendo um breve amarrado com o que a gente falou na aula anterior e já naquela que a gente falou sobre revoluções inglesas, ela vai começar então na Inglaterra, porque a Inglaterra ela arrumou a situação política dela, criando um parlamento forte que agora tem a forte influência da burguesia, que são os comerciantes, né? Produção de lã em grande quantidade para fazer tecido, tá? Inicialmente foi a lã, depois virá o algodão. E então a produção de lã ela forçou os artesãos a produzirem em maior quantidade. Ainda assim, como era tudo artesanal, manufatura, o preço do novelo, do fio, ou melhor, da própria matéria-prima da lã e depois do tecido já pronto, era muito caro, porque tudo demorava demais. Vocês vão ver isso no vídeo lá da Enciclopédia Barça. Assistam, tá? Senão não adianta nada eu ficar de blá 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 aqui, aquilo lá abre a mente. Vocês vão enxergar melhor o conteúdo assistindo aquilo lá. Então a lã, as ovelhinhas eram criadas lá na Inglaterra. Vocês já viram isso e vão ver também num vídeo que tem lá que o professor da trilha do Positivo On pede para vocês verem, tá? Tem um vídeo lá que acho que está em livros ou conteúdo, não sei, tá lá um vídeo Revolução Industrial, junto com outros. O algodão virá das colônias da América, das colônias do sul do que hoje são os Estados Unidos da América, ao sul dos estados da costa leste, da Virgínia, da Carolina do Sul, Carolina do Norte. Todas essas colônias do sul produziam algodão. O algodão precisa de clima quente. A Inglaterra tem um clima frio, úmido. E, então na Inglaterra criavam-se ovelhas, mas o algodão não dá certo lá. Então ele era produzido na América e enviado para a Inglaterra. Tá bom? E a demanda ou a procura por tecido de lã e algodão aumentou muito. As pessoas queriam. E quanto mais você produzia, a Inglaterra produzia mais rápido, em maior quantidade, mais barato era o valor do tecido. Tá? Então, assim, mais pessoas teriam acesso a tecido. Acho que eu já falei algo assim anteriormente, tá? Mas para produzir mais rápido, só na manufatura, no manual, igual você já viu sua mãe, sua avó, talvez, fazendo crochê, tricô, demora, velho. Imagine uma máquina fazendo crochê, tricô, muito rápido, sairia muito mais barato o produto final. Concorda comigo? Então, os ingleses se dedicaram a desenvolver tecnologias. Isso tá lá no vídeo da Barça, assistam se não assistiram. Tecnologias para produzir mais rápido, em maior quantidade, para que o produto saia mais barato, tá? Então, podemos dividir as máquinas que foram sendo desenvolvidas ao longo do século XVIII, dos anos 1700, e depois entrou nos 1800, nos
nos 1700 em 3 tipos de máquinas pela força que as movimenta. A primeira era a força humana, tá? Uma máquina foi inventada chamada Spinning Jenny, tá? Por causa do nome da mulher do inventor, que era Jenny. Vocês vão ver isso no vídeo lá da Barça. E era necessário fazer um novelo, tá? Inicialmente o novelo era feito um por um. O novelo de lã, tipo aquele que compra para fazer crochê e tricô. Esse novelo de lã, de animal, de ovelha, ele era feito um por um numa máquina de fiar, que eu vou mandar um vídeo para vocês verem. Uma máquina de fiar semelhante àquela que a Bela Adormecida espetou o dedo. Lembra que a bruxa botou um veneno na ponta da agulha, que o novelo era feito assim? Aquilo negócio fica no meio do novelo, era pontudo na ponta, tá? Para poder fazer o fio. Aquilo lá, a Bela Adormecida espetou o dedo na ponta daquilo lá, estava envenenado. Fazia um novelo por vez. Agora teve esse cara que inventou a Spinning Jenny e fazia 8 novelos de uma vez só. Só que a máquina tinha que ser movimentada com a força do braço. Você tinha que girar uma manivela, igual uma bicicleta, para poder andar bicicleta. Você faz força, você sua, né? Então inicialmente era força humana. Aí teve uma outra pessoa que bolou a ideia, velho, por que a gente não coloca uma roda dentro da água do rio, coloca a máquina dentro de um barracão, tá? Do lado do rio, você põe uma roda d'água, que aí o rio vai empurrando essa roda d'água, e a força giratória dessa roda d'água, esse movimento de rotação é transmitido para a máquina lá dentro, e a máquina funciona com a força do rio, com a força da água. Não tem mais um ser humano lá girando. Essa foi uma inovação tecnológica. O problema é que as máquinas precisavam ficar sempre dentro de um barracão, protegidas da chuva, da neve, do vento, do lado de um rio. Não dá, é muito limitado. Aí que vai surgir um cara, um tal de James Watt, tá? Que vocês vão ver lá no vídeo da Barça, que pegou uma máquina que já existia, que o cara inventou para tirar água das minas de carvão. Lembra aquele carvão lá das florestas de 300 milhões de anos atrás, carvão mineral, que era extraído do fundo da terra? Então, esse outro cara inventou essa máquina para puxar a água lá de dentro. Vocês sabem que embaixo da terra tem água, os lençóis freáticos, né? Se você cava muito fundo para buscar algum minério lá embaixo, você vai encontrar água, e aí você vai cavando um buraco, e aquele buraco vai enchendo de água. Você tem que drenar aquela água para os mineiros não se afogarem. Então a primeira máquina a vapor foi feita para tirar a água de dentro das minas de carvão para os mineiros não se afogarem. Esse James Watt, que dava assistência técnica para essas máquinas, pegou aquela máquina, era um cara inteligente, e melhorou ela para que servisse para fazer outras coisas, para que servisse para movimentar qualquer máquina. Essa máquina era movida a carvão também. Era para tirar a água das minas de carvão inicialmente, mas ela era movida agora, ele usava o carvão para ferver a água e com o vapor, que eu falei na aula passada, movimentar essa máquina. Eu vou mandar vídeos para vocês em ordem lógica, para que vocês entendam como é que foi essa evolução e como é que funciona uma máquina a vapor. Uma locomotiva a vapor, as Maria Fumaças, que eu vou mandar vídeo também, elas funcionam dessa maneira. Força do vapor movimentando uma máquina. E aí você pode ligar ela a qualquer máquina para fabricar qualquer coisa praticamente, tá? Porque o que você precisa, amiguinho, numa máquina é fazer um movimento de rotação. Esse movimento de rotação, igual um ventilador, igual o motor de um carro, que cria um movimento de rotação que é transferido para as rodas. A locomotiva é a mesma coisa. O movimento inicial de tudo é rotação. Eu vou mostrar vídeos para vocês que isso vai fazer vocês entenderem. Esse movimento de rotação faz com que as máquinas funcionem. Bom, lá no século XVIII, nos anos 1819, nos anos 1800 e bolinha, vai surgir daí a eletricidade, tinha falado para vocês já. Então a eletricidade aos poucos vai ir substituindo as máquinas a vapor. Então lá no final dos anos 1800 ainda conviviam máquinas a vapor e máquinas a eletricidade, porque não havia eletricidade suficiente para movimentar todas as fábricas, tá? Mas as locomotivas, elas continuaram sendo a vapor no início do século XX por bastante tempo, pelo menos até a metade do século XX, ali nos anos 1950,
as máquinas, em 1960, máquinas a vapor funcionavam, mas também existiam as máquinas movidas a diesel, que foram substituindo, a óleo diesel, substituindo as locomotivas a vapor. Tá? Então, agora podemos dividir, então dividimos as máquinas pela força que as movimenta em 4. As movidas à força humana, as movidas à força da água, as movidas a vapor e as movidas à eletricidade. Tá? Daí podemos dividir as máquinas pela função que exercem, aí nesse início de Revolução Industrial. Então temos as máquinas de fiar, que são as máquinas que fazem o novelo, e temos as máquinas de tecer, que já pega o novelo pronto e faz o tecido. Vocês vão ver isso nos vídeos que eu vou mandar para vocês também, eu vou mandar discriminadinho, bonitinho, tá bom? O problema, amiguinhos, é que daí, antes do problema, é assim, o legal é que você podia construir um barracão enorme, onde seria uma fábrica, lá dentro colocar muitas máquinas que deveriam ser operadas por pessoas. Quem vai operar essas máquinas? Aquelas pessoas que tiveram que ir embora do campo porque não tinham mais lugar para criar seus bichinhos, plantar sua horta, sua pequena... aquelas pessoas que era tipo um caseiro de chácara, que cuida da chácara para o dono, mas não é o dono da chácara. Então, eles cuidavam da terra para o dono, que normalmente era um nobre, né? E depois que cercaram para criar ovelhinha, precisou de pouca gente para ficar cuidando de ovelha. Um pastor cuida de várias ovelhas. Então, e a terra, a agricultura exige muitas pessoas, muita mão de obra. Então, com ovelha precisa de pouca gente. As pessoas que sobraram foram embora para as cidades buscando trabalho. Aqueles empresários que falaram, cara, vou montar uma fábrica agora, enfiar um monte de máquina lá dentro para fazer tecido e vou contratar essa gente que está aí à toa procurando emprego. Então vejam só que vai ocorrer uma revolução social também. Aqueles agricultores tiveram que aprender a fazer tecido, tá? Mas eles aprendiam a fazer funções específicas. Eles não aprendiam a fazer o tecido do início ao fim como o mestre tecelão que fala lá no vídeo da Barça, tá? Não, elas vão fazer só um pedaço do processo de fabricação do tecido. Isso vai fazer com que seja muito mais fácil substituir os operários, porque se você, por exemplo, um operário fica doente, ou morre, vamos dizer, ou simplesmente não aparece para trabalhar mais, você pode treinar uma pessoa para fazer uma pequena função, uma pequena parte do processo de fabricação do tecido. Rapidamente, você ensina rapidamente essa pessoa. Lembra quando o mestre tecelão tinha um aprendiz? O aprendiz passava toda a adolescência dele com o mestre tecelão para quando ficasse adulto dominar a técnica de fazer o tecido? Agora com a máquina não precisa, a pessoa aprende a fazer uma pequena parte do processo de fabricação do tecido, tá? E isso vai criar o quê? Vai tornar as pessoas o quê? Dispensáveis, facilmente substituíveis, tá? Os trabalhadores vão se tornar peças facilmente substituíveis. E isso vai fazer com que os patrões passem a tratá-los como se fossem lixo, como se fossem uma coisa qualquer, tratariam eles como se fosse um cavalo, uma vaca, que não tem direitos, entende? Então esses trabalhadores chegaram a trabalhavam de acordo com as regras do patrão, 16 horas por dia, não tinham indenização, se você se machucava você era demitido, não tinha indenização nenhuma. Crianças trabalhavam porque as crianças elas tinham as mãozinhas pequenas, o corpinho pequeno, podiam entrar embaixo das máquinas para catar a lã que caía no chão, o algodão que caía no chão, ficavam rastejando embaixo das máquinas o dia inteiro. Tá? Mulheres trabalhavam nas fábricas, as mulheres eram tão eficientes quanto os homens no trabalho, só que só por serem mulheres ganhavam menos, bem menos do que os homens. Então muitas mulheres eram contratadas para trabalhar porque era mais barato contratar mulher. Então vai criar um problema social terrível. Então no início, galera, as pessoas, os trabalhadores, vamos pensar um pouquinho antes que as máquinas começassem a substituir a mão de obra dos artesãos, os artesãos eram importantes, né, naquele processo. A partir das máquinas eles se tornaram substituíveis. Por isso que aparece lá no vídeo da Barça que os empregados foram quebrar as máquinas, tá?
mas eu vou falar disso mais especificamente na aula que vem, tá? Então leiam aí, galera, a página 32, tá? E o início da página 33, onde diz as fábricas, até antes de novas relações de trabalho. E assistam todos os vídeos que eu vou mandar para vocês, tá bom? Se não fizeram o que tinham que fazer na aula anterior, vão lá antes de assistir essa aula aqui, tá bom? Bom, se você chegou até esse ponto, provavelmente você já fez isso, senão você já parou lá no começo, tá bom? Forte abraço e mandem as dúvidas pra mim, não mandaram nenhuma dúvida aí, curtam esse vídeo, tá? A sala tem acho que 18 alunos, não decorei ainda, tá? Quero ver lá, o número de curtidas é o número de alunos, tá bom? Um beijo, tudo de bom.